Fala pessoal, tudo bem com vocês? Francisco aqui mais uma vez e hoje nós vamos tratar de um assunto bem interessante sobre a polarização dos nossos transistores. Em alguns circuitos, nos circuitos mais simples com o nosso transistor, é comum nós termos a presença do emissor conectado direto ao GND desse circuito. Mas esse circuito apresenta algumas particularidades e algumas instabilidades que podem ser resolvidas quando nós adicionamos entre o emissor e o terra do circuito um pequeno resistor que é chamado de resistor de emissor. No nosso primeiro circuito, quando nós não temos a resistência de emissor, o que é que acontece? Nós já sabemos que a tensão entre a base e o emissor ela vai ser de aproximadamente 0,7 volts. Mas algumas situações podem provocar com que essa tensão ela se modifique. Por exemplo, a temperatura da junção do nosso dispositivo semicondutor. Se a tensão base-emissor aumenta, consequentemente nós vamos ter um aumento da corrente de base e acarreta também o aumento das correntes de emissor e de coletor, já que nós temos na região ativa aquela relação entre as correntes de base e de coletor dada lá pelo parâmetro HFE. Assim, nesse primeiro circuito, nós temos uma situação em que o ponto de operação desse transistor ele é instável. É como se ele funcionasse como um circuito de malha aberta. Já quando eu tenho a resistência de emissor, o que é que acontece? Veja, se eu tenho uma resistência entre o emissor e o terra e por esse resistor circula uma corrente, consequentemente nós vamos ter o surgimento de uma tensão de emissor, diferente de zero, como era o caso do circuito anterior. Quando ocorrem modificações no nosso transistor, ao ponto de fazer com que a corrente de emissor suba por alguma razão, consequentemente, essa tensão de emissor também vai ser elevada. Se a tensão de emissor sobe, o que é que acontece? A nossa tensão base emissor, que vale aproximadamente 0,7 volts, vai fazer com que a tensão de base também suba. Consequentemente, nós vamos ter uma diminuição da tensão sobre o resistor RB, provocando por sua vez a diminuição da corrente de base nesse transistor. E aí o que é que acontece? Corrente de base diminui através da relação entre as correntes de base e de coletor e emissor. Nós vamos ter a diminuição dessas duas últimas correntes, fazendo com que a corrente de emissor que subiu no nosso circuito possa diminuir, tornando o ponto de operação desse circuito um pouco mais estável. Então o que é que esse resistorzinho ele faz? Na verdade, esse resistor ele cria uma malha de realimentação, uma realimentação negativa, aquele tipo de realimentação que nos dá a estabilidade do nosso circuito entre a base e o emissor desse transistor. Através aqui da análise das equações desse circuito, que vocês podem baixar esse PDF e analisar com mais calma, veja que na situação em que nós não temos a resistência de emissor, a corrente de base ela depende unicamente das tensões de polarização de base, da tensão VBE, do nosso parâmetro VBE e da própria resistência de base. Ou seja, se ocorre por alguma razão a modificação do parâmetro VBE, o valor da corrente de base também sofrerá modificações. Consequentemente, todo o ponto de operação do circuito estará instável. Já quando nós temos o resistor de emissor, veja que a corrente de base, além de depender da tensão de polarização e da queda de tensão VBE, ela depende também agora do parâmetro HFE. Por quê? Porque nós precisamos refletir a resistência de emissor para a base, para fazer a análise da malha base-emissor. Assim, se eu tenho uma modificação no parâmetro VBE, essa modificação ela pode ser compensada pelo valor de HFE, tornando assim o circuito muito mais estável do que o circuito que não tem o resistor de emissor. Vamos ver uma rápida simulação no LTSpice e analisar essas situações. Então já tenho aqui o nosso circuito montado, um circuito em que eu tenho a polarização da minha base feita através de uma fonte de tensão contínua com 5 volts e a polarização da malha coletor-emissor através de uma fonte de 12 volts. Eu tenho nessa situação
um transistor genérico aqui no LT-Spice, que ele tem como parâmetro HFE o valor 100. Já adicionei a minha diretiva de simulação para verificarmos o ponto de operação desse transistor, e executando a simulação, nós vamos ter um caso em que a tensão de coletor vale 8,2 volts e a tensão de emissor 0,42 volts. Então ali aproximadamente 7,8 volts é a nossa tensão VCE para esse circuito. O que é que acontece se o nosso parâmetro HFE ele for modificado? Vamos aproveitar para aprender como é que nós fazemos uma modificação no modelo de um transistor padrão aqui no nosso LT-Spice. Então nós vamos solicitar aqui a diretiva de execução e vamos digitar .model e aí vamos dar um nome ao nosso modelo. Eu vou colocar NPN 120 porque vai ser o novo valor do nosso parâmetro HFE. Esse modelo ele se baseia no modelo NPN do LT-Spice, então ele já vai carregar por padrão todos os valores que esse modelo NPN possui, com exceção do que nós vamos passar aqui dentro dos parênteses, que é o parâmetro HFE, que no LT-Spice é indicado pelo BF. Então eu já tenho agora um modelo de um transistor do tipo NPN com um HFE de 120 para utilização. Posso adicionar aqui ao meu circuito. E agora, para informar o LT-Spice que esse transistor é do tipo NPN 120, eu simplesmente clico com o botão direito e vou modificar o nome desse componente para NPN 120. Clicando em OK, a gente já tem o nosso novo transistor, o transistor modificado, adicionado aqui ao circuito. Vou executar mais uma vez a simulação. Como eu aumentei o valor do HFE, consequentemente, nós aumentamos as correntes de coletor de emissor, fazendo com que as tensões VC e VE sofressem ligeiras modificações. Veja que nessa situação eu tenho agora o valor do meu VCE de aproximadamente 7 volts. Houve uma queda, mas uma queda muito menor do que haveria se nós não tivéssemos o resistor de emissor. Vamos verificar isso agora, retirando o resistor de emissor do circuito e fazendo a conexão do emissor direto com o nosso GND. Então, vou fazer mais uma vez a execução da simulação e vejo que nós temos. Eu agora tenho uma tensão de coletor de 6,96 volts aproximadamente. Como nesse caso o emissor está diretamente conectado ao terra, essa tensão de coletor automaticamente ela já é a nossa tensão coletor emissor, a tensão do ponto de operação do circuito. Se eu tenho a situação em que o meu HFE vale 100, então vamos modificar o nosso transistor para o valor padrão de HFE aqui do LT-Spice e executar mais uma vez a simulação. Nosso valor de VCE já passa agora para 7,8 volts aproximadamente. Veja que é uma modificação relativamente alta para esse circuito. Uma modificação de apenas 20% no valor do HFE provocou essa diferença no ponto de operação do nosso circuito. Então, basicamente, esse é o funcionamento, é a função do nosso resistor de emissor. Ele cria uma malha de realimentação negativa que tem como objetivo tornar o ponto de operação desse circuito mais estável. Isso é muito útil nas etapas de saída dos circuitos amplificadores, nos amplificadores de potência. Por exemplo, nos amplificadores da classe AB ou nos amplificadores push-pull, geralmente nós vamos ter resistências de emissores conectados nos transistores da saída desse circuito, de modo a fazer com que esses resistores
compensem eventuais modificações e diferenças entre os parâmetros HFE dos dois transistores, um NPN e um PNP. É mais uma aplicação para esse pequeno resistor que geralmente vai aparecer quando nós precisamos tornar o ponto de operação de um circuito mais estável. Então essa foi a nossa aula de hoje. Se você gostou, curta, compartilhe, se inscreva aí no canal que nós ainda vamos trazer muito conteúdo para vocês. Valeu e até a nossa próxima aula.